No vídeo de hoje eu vou explicar aqui para você um dos conceitos que infelizmente a maioria dos investidores não dão tanta atenção, mas eu afirmo aqui com 100% de certeza que me salvou inúmeras vezes de algum imprevisto, de algum endividamento e que inevitavelmente a gente tem que ter na nossa construção de patrimônio, fechou? Então, bora pro vídeo. Salve família, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu vou explicar aqui em detalhes para você sobre a reserva de emergência. Eu sei que você já viu aqui no título, na introdução e às vezes você não sabe o que é. E se você sabe e ainda não construiu, eu afirmo aqui que pode salvar muito a sua vida financeira. E falando aqui de um contexto, sem o famoso economês, a reserva de emergência nada mais é um dinheiro que você vai juntar, que você vai acumular para resolver o quê? Qualquer emergência financeira. Então isso vai evitar que às vezes você pega algum empréstimo, que você estoura seu cartão de crédito, que você se endivide e quando você tem esse recurso financeiro, traz também ali uma paz gigantesca para você resolver qualquer eventualidade na sua vida. E quando nós falamos aqui sobre reserva de emergência, é muito importante a gente entender o que é uma emergência. Porque às vezes alguém vai olhar e falar, pô, uma emergência é eu comprar uma bolsa nova, um celular novo, um tênis novo. E a minha resposta para isso é depende. Por exemplo, eu utilizo muito celular, só que eu utilizo o celular justamente com foco no meu trabalho, até porque a minha profissão exige isso, seja criar conteúdo nas redes sociais, gravar um vídeo, enfim, fazer às vezes alguma ligação, reunião com algum parceiro. Então, o celular, para mim, se caso quebre, o meu celular, é uma questão de emergência, porque está atrelado diretamente, por exemplo, em uma fonte de renda que eu tenho. Agora, às vezes, para você, quando a gente fala sobre o celular, e você utiliza apenas seu dia a dia, nada nossa, muito urgente, ou algumas pessoas só utilizam para ficar jogando, então talvez não seja uma emergência. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas o ideal aqui é que algumas emergências, vamos dizer assim, são meio que universais na vida de todo mundo. Então, por exemplo, às vezes você tem um carro e Deus me livre que você bata o carro, o seu carro quebra e às vezes o seguro não cobre, aquela manutenção ou algo desse tipo. Cara, aí você tem que recorrer a pagar aquilo ali. E aí, se você não tem um dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai pegar um dinheiro emprestado no banco com juros altíssimos, ainda quando a gente fala da Selic atualmente, 15% no ano, ou você vai ter que utilizar seu cartão de crédito e às vezes você acaba ali estourando o limite e você já pensa no próximo mês e vem aquela ideia, pô, infelizmente eu não vou ter o dinheiro para pagar a próxima fatura do cartão, e aí você tem que pagar o mínimo, ou você não paga e vira aquela bola de neve. Então, para evitar isso tudo, existe a tal da reserva de emergência. Só que um grande detalhe é que a reserva de emergência, quando a gente fala sobre o quanto você tem que juntar, o quanto você tem que investir, ela também vai variar de pessoa para pessoa. E basicamente, nós temos aqui dois cálculos, tá? O primeiro, que está ligado diretamente à pessoa que tem a carteira de trabalho registrada, ou seja, está atuando ali no regime CLT, enquanto o segundo tipo de pessoa, estamos falando aqui de empreendedores informais, autônomos, que não têm essa segurança ou talvez uma certa estabilidade que a CLT tem. Então, por isso, nós temos aqui basicamente dois cálculos, tá? Que na verdade só vai mudar uma variável. Então, quando nós falamos sobre o cálculo pro CLT, qual que é o cálculo que eu recomendo que você siga? Você tem que pegar o seu custo mensal de vida. O que é seu custo mensal de vida? É tudo que você gasta no mês, pelo menos ali, quando a gente fala das suas despesas, seus custos, enfim, seus gastos essenciais. Eu não tô falando aquele gasto que envolve lazer, às vezes você foi para um restaurante diferente, você foi viajar, você comprou um tênis novo. Não, eu tô falando daquilo que é essencial. Então, por exemplo, às vezes você paga um aluguel, aí você tem conta de água, de luz, parcela do carro, se o carro tiver financiado, um seguro do carro. Se você tem filhos, você tá pagando ali uma mensalidade da escola particular dele, enfim, tudo aquilo que é essencial, vamos dizer assim, nada que envolve questão de superficial ou lazer e por aí vai. Então, quando você fala sobre o custo, em relação ao CLT, você vai pegar seu custo mensal de vida e vai multiplicar por 6. Esse 6 representa 6 meses. Então, a teoria aqui é você ter 6 meses do seu custo mensal de vida. Então, por exemplo, se você gasta aí 5 mil reais por mês, trazendo esse exemplo, você tem que ter aí pelo menos 30 mil reais na sua reserva de emergência. Agora, quando nós falamos para alguém que é informal, empreendedor, autônomo e por aí vai, eu recomendo que você tenha um prazo maior, pelo menos aí 12 meses, tá? O ideal seria 18 meses, mas 12 meses ali você já consegue ter uma certa segurança, quando falei da reserva de emergência. Por quê? O autônomo, o empreendedor, nós sabemos, e eu sei também sobre isso porque eu estou incluso nisso, a gente não tem muito uma renda fixa, uma previsibilidade às vezes do quanto a gente vai estar ganhando ali no mês. Então pode ter mês que você vai tirar somente seu
colabore, tem mês que você já vai tirar um pouco de dividendo. O dividendo geralmente às vezes não é fixo, então às vezes você pode tirar um pouco mais em determinado mês, no outro mês um pouco menos. E aí você tem que ter esse controle, né, de orçamento doméstico, pessoal, enfim, particular, para você não se endividar. E principalmente muito bem controlar os seus gastos ali, para você também não extrapolar o seu orçamento. Então, quando nós falamos para quem é autônomo, empreendedor, enfim, informal, o ideal aqui é você ter pelo menos aí esses 12 meses. Então, voltando ao cálculo, se você está gastando aí, você tem um custo de vida, né, de R$ 5.000 por mês, vezes 12, você tem que ter pelo menos aí R$ 60.000. Só que tem um grande detalhe: onde você vai deixar esse dinheiro? Não é em qualquer investimento, não é parado na conta corrente, não é também na conta poupança. Existem alguns investimentos mais adequados que vão atender esse critério da reserva de emergência. E antes de falar quais são pelo menos esses dois investimentos, que inclusive um deles eu tenho a minha reserva, eu convido você a se inscrever no canal, né? Como você sabe, a gente voltou aqui a produzir conteúdo no YouTube, porque o Instagram tinha derrubou, né? Meu Instagram do Favelado Investidor, tá? Então, por isso eu voltei a criar conteúdo aqui também. E se você não sabe o motivo em mais detalhes, tá aparecendo aqui um card, tá? Que é o vídeo anterior a esse, que eu explico em detalhes o porquê eu fiquei quase um ano aí parado no YouTube. Tô voltando agora. Se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, fechou? Então, voltando aqui, falando dos investimentos que são mais adequados para a reserva de emergência. O primeiro, que é muito conhecido aí por inúmeras pessoas, estou falando aqui do Tesouro Direto Selic. O Tesouro Direto Selic, para você que não sabe, é um dos investimentos mais seguros aqui do Brasil, se não o mais seguro, e que você pode fazer aí um aporte, né, um investimento a partir de R$100, R$110, e que hoje, tá rendendo muito a Selic, estamos falando de 15% ao ano. Só que o objetivo da reserva de emergência não é foco em rentabilidade, é foco em liquidez e segurança. E o Tesouro Direto atende essas duas características. A segurança, como eu já falei, é um investimento considerado aí mais seguro aqui do Brasil. E quando a gente fala sobre a liquidez, é a facilidade de você resgatar esse dinheiro. Então, no Tesouro Direto Selic, em um dia útil, você consegue pegar esse dinheiro para resolver a sua emergência ali que você tem em questão para resolver, certo? Agora, quando falamos sobre o segundo investimento, que é onde eu tenho aí a minha reserva de emergência, estou falando do CDB com liquidez diária. Para você que não sabe, o CDB também é um dos investimentos mais seguros aqui do Brasil. Eu posso fazer um vídeo detalhando aqui sobre como funciona o CDB, a segurança, os tipos de CDB que existem. Quando falamos sobre a reserva de emergência, o ideal é o CDB com liquidez diária. Existem CDBs que não tem essa questão da liquidez diária, ou seja, que você não consegue pegar o quanto antes, então é muito importante você prestar atenção nesse pequeno grande detalhe, vamos dizer assim. Então, eu tenho a minha reserva de emergência de 12 meses, focado aí, né, exclusivamente no CDB com liquidez diária, que aí eu consigo pegar quando eu quiser e tem a segurança ali também em questão de FGC, não tem oscilação, é um investimento de renda fixa e que aí eu consigo resolver qualquer emergência, qualquer eventualidade, qualquer problema aí financeiro que a gente sempre acaba enfrentando, né, querendo ou não, fechou? Bom, se você quer saber mais sobre esses investimentos que eu trouxe aqui, tanto o Tesouro Direto Selic ou outros tipos também de Tesouro Direto, ou falando especificamente aqui sobre o CDB, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever e também deixar a sua curtida, porque novamente toda semana tem vídeo novo aqui, fechou? Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!